Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês podem observar, estaremos comentando sobre o fundo imobiliário, tá? VIUR 11, olha só que legal, 7,74 é a cotação. Nesse fechamento do dia 27, estou gravando para vocês, olha só o vídeo no dia 28 de fevereiro, penúltimo dia, amanhã ele vai divulgar para vocês aí dividendos, só que não vou liberar esse vídeo por agora não, provavelmente quando você vê, ele já divulgou dividendos, já passou aqui um certo tempinho, meus amigos, a gente tem que adiantar um conteúdo, porque eu tenho aí 2 empregos, né, e aqui a gente ainda faz com muito carinho, porque dá muita coisa não. Olha só, chega pra cá, você que é novo no nosso canal, inscreva-se aqui no cantinho, meus amigos, é de graça e não paga nada. E claro, se você gostar do nosso conteúdo, não custa nada clicar no joinha para poder deixar o seu gostei. Isso que motiva o nosso trabalho, claro. Eu gosto muito de investir e estudando aqui com vocês, tá? Eu aprendo, vocês aprendem, é bom para todo mundo. Então por isso que eu gosto muito de fazer aqui esses conteúdos. Olha só que legal, nos últimos 30 dias o VIUR vem caindo 4 centavos, nos últimos 6 meses ele vem caindo 63 centavos. Olha, antes de eu continuar, eu tô esquecendo, ó. Dúvida ou sugestões? Comenta pra gente aqui logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora pro vídeo. Nos últimos 12 meses, o VIUR, meus amigos, desculpa, ele vem aqui, ó, subindo R$ 1,24, mas não para por aí. Por quê? Ele vinha a 6,50, bateu aqui R$6, dependendo do momento, você teve aqui uma alta de mais de 40%, é muito difícil acontecer isso em fundo imobiliário. Porém, se você acredita no fundo, as quedas podem se tornar oportunidades, dependendo do momento, e nos últimos 5 anos o fundo abriu uma baita oportunidade. Por quê? Ele era 9,85, foi caindo, a gente acompanhou, tem vídeo aqui no canal, bateu, meus amigos, uma queda de 50% praticamente, ó. Olha só para vocês observarem no pior momento, ó. 47, 38, né? Quase 40 na verdade. E quem gostava do fundo acompanhou tudo aqui, precificou. Como assim? Através do relatório gerencial. A pessoa foi lá e viu. Pera aí, ele tem esse tanto de vacância? Não, não tem. Não tem nem 20% de vacância. Ah, tem esse tanto de inadimplência? Não. Não tem nem 10 de inadimplência no total. Então, daria algo em torno de 30. 38? Tá mal precificado. Rapidamente a galera, ó, volta e sobe a cotação. É assim que funciona. Beleza? Olha só, nos últimos 12 meses, o fundo também pagou 86 centavos em dividendos, que sobre a cotação atual representa um dividend yield, tá, de 11,16. Se você comprou na menor cotação, seu dividend yield vai estar ainda maior, mais de 13%, tá? 86 centavos para quem tinha nos últimos 12 meses recebeu e teve a chance de reinvesti-los, tá, nas próprias cotas e em momentos aqui oportunos, reduzindo ali a sua cotação, reduzindo o seu preço médio e aumentando o retorno. Isso aí que é o positivo. A máxima cotação, R$ 8,62 e ainda neste mês de fevereiro ele pagou no dia 16 mais 7,2 centavos para quem tinha até o último dia útil. Ele deve manter o pagamento nesse patamar, ó. Amanhã ele deve fazer a distribuição, né, o anúncio mais uma vez aqui para quanto ele vai estar pagando de janeiro no mês de março, tá? E vamos lá. Esse aqui é o relatório gerencial, né, são 18 páginas. Na página número 3, você já consegue ver, ó, o número de cotistas de janeiro. Fechou com 53,5 mil cotistas, cota estava a 7,75, tá praticamente no mesmo patamar. Ok? E o valor patrimonial quase R$ 9,00. Então o fundo está descontado, viu? Ele está mais barato do que devia. Ele começou, estava lá atrás acima, hoje ele está descontado. Aqui a gente tem uma taxa de administração regressiva, quanto maior o patrimônio, menor é a taxa, isso é bom, justo, inclusive, tá? Porque a gestão ela ganha sobre o patrimônio do fundo, então se o patrimônio cresce, manter a taxa, ó, caindo até um patamar, né, é meio que uma meritocracia deles, faz o fundo crescer, tá? O patrimônio aumenta, eles ganham mais, mesmo que a taxa diminui, e chegando a um patamar, tá? A taxa ela trava, se o fundo vai crescendo, eles vão continuar ganhando mais, viu? Olha só, o que a gente tem aqui, ó. Temos, meus amigos, um resultado acumulado de 10,2 centavos, ou seja, amanhã ele deve pagar o mesmo provento, 7,2. Lucas, como é que você sabe? Por quê? Por mais que ele tenha uma receita zero, ele tem 10,2 centavos, ele consegue honrar esse 7,2. Ah, e se ele pagar mais?
Eu não acho uma estratégia inteligente. Dividendos voláteis, dividendo sobe, dividendo desce, dividendo sobe, dividendo desce. Por quê? Cotação de fundos imobiliários costuma acompanhar dividendo. Se o dividendo cai, cotação cai. Se o dividendo sobe, cotação sobe. Não é lei, mas é o que a gente vê na prática. Tem vídeo aqui, todo dia sobre fundo imobiliário, eu mostro isso para vocês. Tem gente que fala, para que olhar a cotação? Porque vocês têm que ter uma noção de como tá, se está no topo, se está na mínima, como é que o fundo vem. Eu acho extremamente necessário, sim, avaliar a cotação. Quem fala que preço não importa, balela, tá? Porque o preço muda tudo, principalmente para o pequeno investidor, aquele que compra um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se ele compra um pouquinho lá embaixo e um pouquinho lá em cima, o preço médio dele fica muito bom, tá? Porque é impossível a gente acertar o fundo ou o topo, muito difícil. Gestor vem comentando sobre o cenário macro, tá? Questão aqui do IPCA que vai abrindo brecha para poder cair. Isso é muito bom, por causa disso que a gente está tendo queda na taxa Selic. E logo na página 5 ele mostra para vocês aqui os resultados. Veja, 2,5 praticamente é o resultado dos imóveis, o que deu aqui quase 9 centavos, honrando, tá? Todos os compromissos. O que sobrou? Resultado de 6,7 centavos. Ele inteirou com a gordurinha e pagou 7,2. Entendeu? Então, meus amigos, no pior cenário, ele ainda teria condição de pagar uns 5, 6 centavos. Só que ele tem gordurinha. Então dá para poder honrar e marcar aqui, mais uma vez, o dividendo médio que ele vem pagando aqui de 7,2 centavos. E eu acho a melhor estratégia mais inteligente, tá? Ele manter aí nesse patamar, não pular muito fora disso. Por quê? Para não assustar os cotistas. Vejam, ele vem nessa linha. Muito difícil sair por fora, pelo menos aí no mês de março, viu? Por isso não vou aguardar até o anúncio para a gente estar liberando para vocês, já com antecedência aqui o vídeo, tá? A gente grava os vídeos com antecedência. Ele possui um patrimônio líquido hoje, 240 milhões. Em imóveis, 350, porém o fundo tem aqui algumas obrigações. Que é isso? Alavancagem. Né? Ele tem aqui uma certa alavancagem financeira, endividamento. A gente tem que ficar de olho nesses pontos também, porque dívida é onde mais costuma, tá? Afundar aqui os ativos. Olha só, aqui são as obrigações. Todas elas, como vocês podem observar, a primeira é IPCA, a segunda não tem aqui uma avaliação de qual é a taxa. Bacaninha, né? Porém, a maior parte aqui é a primeira, de IPCA, 94%, tá? É o imóvel da Ânima, com previsão para 2033. Bem legal também, que ele já traz um cronograma para a gente ter uma noção. Ele está pagando, se não está. E aqui vem outra parte extremamente importante. Veja, o fundo tem uma vacância de 3%. Primeiro ponto, vacância de 3%. Né? Deve ser precificado, sim. Então, eu não aceitaria pagar, tá? Não aceitaria pagar nesse fundo um valor considerado justo. Se eu paguei mais caro, um fundo acima do PVP de 1, é o meu limite, 1,10. Eu entrei sabendo, mas eu não aceitaria considerar um valor justo, um PVP de 1. Nesse quesito aqui, até o momento, 0,97. Continuando, pode piorar. Aí você vem, inadimplência líquida. Está zerado, ou seja, todo mundo que está alugando está o quê? Pagando o dividendo, pagando o aluguel em dia, viu? Consequentemente, digamos que isso aqui estivesse em 10%. Nesse quesito, a gente tem 3% de vacância, mas, hipoteticamente, como eu estou falando para vocês aqui, 10% está de inadimplência. Então, nesse quesito, eu precificaria 13% aí no fundo. Aí, nesse caso, eu já não aceitaria mais pagar 1,10. O meu limite seria 97. Ou o valor considerado justo, valor justo nesse caso, a gente retira 10. Então cai para 90. Retira o 3, que é o 3 da vacância. Cai para 87. Tá? Então valor justo. Nesse caso, se tivesse uma inadimplência de 10%, eu tenho que precificar, porque é algo que vai me impactar. Entenderam, meus amigos? Então, essa é a situação atual do fundo. O que deve ser precificado, na minha humilde opinião, agora do fundo, somente do fundo, o cenário do fundo, inadimplência e alavancagem. Ele tem uma alavancagem considerável, um patrimônio de menos de 400 mil, com mais de 100 milhões, tá, de endividamento. É muita coisa, isso deve ser precificado, o dividendo pode vir a cair, tá? Em caso de uma amortização um pouco mais extensa ou taxa de juros subir bastante, a situação do fundo pode ficar delicada. Então, isso deve ser precificado. Sim. Vamos lá, meus amigos, continuando. A maioria dos contratos são contratos atípicos, longuíssimo prazo, ok? Cheio de cláusulas protetivas e forte no segmento de educação. Presença em São Paulo e no Rio Grande do Sul, muito pouco aqui, tá? No Rio de Janeiro e do Maranhão.
E agora vocês vão conhecer aqui, ó, os imóveis. A grande maioria reajusta, né, pelo IPCA. Temos também alguns ali pelo IGPM. Aqui a gente tem no Rio Grande do Sul 2 imóveis, que é o da Ânima, o endividamento do fundo, inclusive, ó, Ânima Canoas e o Ânima Porto Alegre. Vocês podem ver, ó, bem bacaninha, né? 2 imóveis educacionais. A gente vem agora para o Anhanguera e Facamp. Tá vendo? Ambos imóveis aqui também, segmento educacional. Continua em São Paulo, Laboratório Alta Vida, agora foge do educacional, e também o Grande Center, viu? Finalizando ali com o Maranhão, e agora a gente tem no Rio de Janeiro, tá? Olha só, segmento de varejo para poder fechar. E esse é o Viur 11. Agora vamos no Status Invest para poder finalizar. Qualquer dúvida já deixa para a gente nos comentários. E qual é a precificação do fundo? Por coincidência, 87% atual. Mas isso não tem nada a ver com o que eu falei, é simplesmente coincidência, tá? Até acho que está descontado. Por quê? O fundo não tem, meus amigos, não tem uma inadimplência. Ele tem sim uma vacância de 3% que deve ser considerada e um risco de alavancagem. Esse é muito difícil de calcular. Se a gente fosse calcular, na verdade o fundo poderia até, tá, estar um pouco caro, entre aspas, porque a gente não sabe do endividamento. Só que como é algo que a gente não sabe, é muito mais difícil, tá, de calcular. Acho sim que está num momento interessante. Não é um fundo muito comentado, são 53 mil cotistas e uma liquidez muito baixa. Tem fundo com menos cotistas e muito mais negociado. Ok, meus amigos, mas vale a pena olhar com carinho. É um fundo de tijolo, não é um fundo de papel, e mesmo assim está pagando aqui, ó, dividendos interessantíssimos. É no segmento educacional e tem também varejo, né, como vocês viram ali. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe seu gostei se você gostar do nosso conteúdo. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.